O conceito da Bíblia. Pornografia. A Bíblia condena a pornografia? Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de ter paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Mateus 5:28. Por que é um assunto importante? Hoje, a pornografia é mais popular e acessível do que nunca. Para agradar a Deus e levar uma vida mais feliz, você precisa saber a opinião dele sobre a pornografia. O que a Bíblia diz? A Bíblia não menciona especificamente a pornografia. Mesmo assim, o uso dela entra em conflito com muitos princípios bíblicos. Por exemplo, a Bíblia diz claramente que quando um homem casado persiste em olhar para uma mulher que não é sua esposa, alimentando o desejo de fazer sexo com ela, isso pode levar ao adultério. O princípio por trás desse texto bíblico se aplica a qualquer pessoa, solteira ou casada, que persiste em olhar para imagens pornográficas com desejo de cometer imoralidade sexual. Não há dúvida de que esse comportamento é ofensivo para Deus. A pornografia é errada mesmo quando não leva a pessoa a cometer imoralidade sexual? Amortecei, portanto, os membros do vosso corpo, com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça. Colossenses 3:5. O que as pessoas dizem? Para alguns pesquisadores, não existe uma relação significativa entre a pornografia e atos reais sexualmente ofensivos. Mesmo que isso fosse verdade, será que ver pornografia em si é imoral? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que piadas obscenas são inaceitáveis e imorais. Faria sentido, então, dizer que a pornografia é menos condenável? Hoje é muito comum a pornografia incluir vídeos e fotos de atos reais de adultério, homossexualismo e outras formas de fornicação. Sem dúvida, ver essas cenas sexualmente imorais é muito mais ofensivo para Deus do que a linguagem obscena. Pesquisadores ainda não chegaram a um consenso sobre a probabilidade de pessoas realizarem fantasias sexuais estimuladas pela pornografia. Mas a Bíblia não dá margem para alguém pensar que pode ver pornografia sem prejudicar sua espiritualidade e sem ofender a Deus. A Bíblia dá o seguinte conselho: amortecei, portanto, os membros do vosso corpo com respeito à fornicação e apetite sexual. Colossenses 3:5. Ver pornografia faz exatamente o contrário. Em vez de amortecer, estimula esses desejos. O que pode ajudar você a parar de ver pornografia? Buscai o que é bom e não o que é mal. Odiai o que é mal e amai o que é bom. Amós 5:14 e 15. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala de pessoas promíscuas, alcoólatras e criminosas que conseguiram abandonar seu comportamento prejudicial. Como? Elas aprenderam a odiar o que é mal por colocar em prática a sabedoria encontrada na Palavra de Deus. É possível criar ódio pela pornografia por pensar seriamente nas terríveis consequências desse vício destrutivo. Uma pesquisa recente publicada pela Universidade Estadual de Utah revelou algumas dessas consequências, como depressão, isolamento social e relacionamentos abalados. Além disso, visto que a pornografia ofende a Deus, como já explicado, ela traz um prejuízo muito pior: separa os humanos de seu Criador. A Bíblia pode nos ajudar a aprender a amar o que é bom. Quanto mais lermos esse livro, maior será o nosso amor por seus padrões de moral. Esse amor nos ajudará a estar decididos a ficar longe da pornografia e pensar como o salmista que disse no Salmo 101:3: Não porei diante dos meus olhos nenhuma coisa imprestável. Encontre mais respostas a perguntas bíblicas no site www.jw.org. Fim do artigo. O uso dela entra em conflito com muitos princípios bíblicos. Por exemplo, a Bíblia diz claramente que quando um homem casado persiste em olhar para uma mulher que não é sua esposa, alimentando o desejo de fazer sexo com ela, isso pode levar ao adultério. O princípio por trás desse texto bíblico se aplica a qualquer pessoa, solteira ou casada, que persiste em olhar para imagens pornográficas com desejo de cometer imoralidade sexual.
não há dúvida de que esse comportamento é ofensivo para Deus. A pornografia é errada mesmo quando não leva a pessoa a cometer imoralidades. Faz sentido, então, dizer que a pornografia é menos condenável? Hoje é muito comum a pornografia incluir vídeos e fotos de atos reais de adultério, homossexualismo e outras formas de fornicação. Sem dúvida, ver essas cenas sexualmente imorais é muito mais ofensivo para Deus do que a linguagem obscena. Pesquisadores ainda não chegaram a um consenso sobre a probabilidade de pessoas realizarem fantasias sexuais estimuladas pela pornografia. Mas a Bíblia não dá margem para alguém pensar que pode ver pornografia sem prejudicar sua espiritualidade sexual. Amortecei, portanto, os membros do vosso corpo, com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça. Colossenses 3:5. O que as pessoas dizem? Para alguns pesquisadores, não existe uma relação significativa entre a pornografia e atos reais sexualmente ofensivos. Mesmo que isso fosse verdade, será que ver pornografia em si é imoral? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que piadas obscenas são inaceitáveis e imorais. Faria o conceito da Bíblia. Pornografia. A Bíblia condena a pornografia? Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de ter paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Mateus 5:28. Por que é um assunto importante? Hoje, a pornografia é mais popular e acessível do que nunca. Para agradar a Deus e levar uma vida mais feliz, você precisa saber a opinião dele sobre a pornografia. O que a Bíblia diz? A Bíblia não menciona especificamente a pornografia. Mesmo assim, e sem ofender a Deus. A Bíblia dá o seguinte conselho: amortecei, portanto, os membros do vosso corpo com respeito à fornicação e apetite sexual. Colossenses 3:5. Ver pornografia faz exatamente o contrário. Em vez de amortecer, estimula esses desejos. O que pode ajudar você a parar de ver pornografia? Buscai o que é bom e não o que é mal. Odiai o que é mal e amai o que é bom. Amós 5:14 e 15. O que